a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Agradeço ao convite desta casa por mais essa oportunidade de reflexão, de trabalho em torno do Evangelho do Cristo. Agradeço a acolhida, agradeço a prece, a reflexão do Rogério, para o nosso início daquilo que nós temos para refletir. O maior psicólogo de todos os tempos. De quem que nós estamos falando? Estamos falando do conhecedor da alma, psicólogo por natureza, senhor dos espíritos, pois tinha capacidade de falar direto à consciência, ao inconsciente, à psique e ao espírito. Hoje, meus irmãos, eu trouxe essa reflexão e tomei como norte o livro do Adenauer Novaes, que é um psicólogo baiano, tem uma fundação que se chama Lar Harmonia, e é um livro que traz para nós toda essa junção. Às vezes, nós, como espíritas, achamos que falar da psique, da parte psicológica nossa, é algo que não é do espiritismo. Como que não pode ser se nós somos mente, espírito, corpo físico, somos um campo vibratório e energético? Nós somos um todo. E falar da parte psicológica, nessa noite, será que é pertinente? E eu pergunto, de quem que nós estamos falando? Do Cristo. E Adenauer coloca para nós, de uma forma muito interessante, a vinda desse grande e maior espírito governador da terra, que foi Jesus. Então, será que ele foi realmente um conhecedor da psique humana? Será que o evangelho de Jesus, que era contado, que ele utilizava de palavras, aquilo que ele falava era só para aquele momento e na nossa relação com o outro? Ou será que o evangelho de Jesus realmente está falando com palavras transcendentes? Então, quando ele coloca que Jesus falava direto à consciência, ao inconsciente, à psique e ao espírito, seria bom nós refletirmos o que significa o termo psique. O psique é uma estrutura funcional que responde pela atuação do espírito no mundo. Não se situa no corpo, ou seja, como uma função do espírito, ele tem uma ação direta no córtex cerebral. Nela, na psique, estão contidos os processos inconscientes e conscientes do espírito. Nós sabemos que o nosso psiquismo, nós temos essas funções do inconsciente, do consciente, E se nós formos estudar a fundo, nós daríamos para ter várias palestras só abordando essas duas partes, esses dois campos do nosso psiquismo. Então vamos ver por que Jesus era um psicólogo. Os primeiros cristãos, na verdade, eles permaneceram admirados diante da mensagem do Cristo, em êxtase mesmo. Mas eles não tinham consciência dessa transcendência, dessa magnitude das palavras do Cristo. Eu costumo dizer que as palavras do Cristo, elas é como se fosse uma caça ao tesouro. Por quê? Elas falam para o nosso mundo íntimo, para a nossa alma, para a nossa mente. Principalmente porque nós, como espíritas, estamos muito ainda temporais e espaciais. Nós achamos que nós vamos morrer, desencarnar e vamos para o mundo espiritual. O mundo espiritual, meus amigos, ainda é matéria. Para nós ainda encontra-se, às vezes, nas 3 dimensões. Mas o universo de nosso Deus, ele existe dimensões, eu acho que é uma palavra até mais apropriada, dimensões atemporais, dimensões cada vez mais sutis, que nós alcançaremos. E para onde nós iremos, nada mais, nada menos, é o reflexo, a consequência do nosso estado íntimo e de consciência. Então, o que eu sou, o que eu sinto é que determina a minha conexão. Então, os primeiros cristãos, eles se encantaram com a palavra do Cristo, mas não tinham noção dessa transcendência. Depois, transformaram a palavra do Cristo em religião do Estado, oficial e obrigatória. Mais tarde vieram quem? Os inquisidores, que transformaram a palavra do Cristo como instrumento de punição e terror. Nós sabemos que na Inquisição muitos irmãos pereceram. Depois surgiram os reformadores, aqueles que protestaram, que provocaram reações contrárias à religião oficial, mas que também fomentaram guerras ideológicas que existem até os nossos dias. Com o advento do Espiritismo, nós podemos
observar o surgimento de uma quinta e última geração de cristãos, preocupados em viver plenamente a mensagem. Vejam que aqui o Espiritismo coloca para nós a vivência do Evangelho. Não somente o conhecer, mas o internalizar e viver para ser. Então, sendo assim, a aplicação do Evangelho do Cristo ao longo do tempo, infelizmente, ela tem sido mais social do que interna. Por quê? Atendendo aos interesses materialistas e egoístas das religiões, né, ela vem trabalhando só para o externo, para o ritual dessa comunhão com Cristo, dando uma satisfação para a sociedade, para o coletivo ou para o outro que me vê. Então, com isso, às vezes, as religiões estão comprometidas com pouco compromisso com a transformação interior. Por quê? Na maioria das vezes, as pessoas, nós, achamos que as religiões resolvem o problema da criatura com Deus. Às vezes, uma pessoa, ela tem religiosidade e muitas vezes não professa uma crença. Então, vamos ver a que ponto, como que nós deveríamos interpretar o Evangelho dentro da nossa transformação interior. Quer dizer, o Espiritismo, através dos Espíritos, vem trazendo realmente para nós a necessidade da vivência, a necessidade do ser. E nós hoje vamos refletir sobre esse ser. As palavras do Cristo, mesmo passadas pelos apóstolos ou transcritas e traduzidas em várias épocas, conservam um sentido transcendente. Servem para o mundo externo tanto quanto para o interno. Ou seja, na minha relação comigo e realmente com a minha relação com o próximo. Porque nós não vivemos sem o mundo das relações. Nós, segundo o professor Pietro Baldi, nós somos todos criados juntos, ligados por uma teia que nos une. Por isso que a física quântica hoje essa palavra é muito utilizada, às vezes de uma forma até assim, vamos dizer, desavisada. Mas com a física quântica, que é uma física das possibilidades, nós vamos ver que o estado de consciência nos une e que existem campos de consciências, campos que se interligam. Então, esses campos são invisíveis, mas são ligações nossas que nos ligam entre nós e nos ligam, vamos dizer, ao divino e ao sagrado. Então, as palavras do Cristo eram para a nossa relação conosco mesmo e com o próximo. Se quiséssemos resumir a mensagem dele, poderíamos dizer que seu objetivo é a reestruturação psicológica do ser humano em vistas à própria evolução. Reestruturar o nosso psiquismo. Mas por que reestruturação psicológica? Porque a mensagem do Cristo se destina à nossa alma, dotada de razão, dotada de emoção e intuição. Rosana, por que você está falando isso? É lógico que a mensagem dele é voltada para a nossa alma. Porque a nossa conexão com Deus, nós estamos muito numa visão antropomórfica e achamos que a nossa ligação com Deus é uma ligação espacial. É um estado de consciência que nos leva automaticamente a ligarmos pela alma com o divino. Quando Jesus disse, o reino de Deus não está aqui, não está acolá, mas está dentro de vós. Ele estava justamente falando de um estado superior de consciência. Um eu superior, que todos nós, por filiação divina, temos dentro da nossa alma. Nós vivemos hoje no campo da razão. Quando nós falamos consciência para nós, é o campo do pensamento. O campo da razão, do aqui e agora, com o mundo das ações no mundo externo. Mas existe um campo superior da intuição ou supermente que os espíritos vêm falando para nós. E inclusive chamando de mediunidade do futuro, não é nem do futuro porque ela já chegou. Porque hoje nós devemos trabalhar e precisamos trabalhar mesmo com o processo intuitivo. Porque é um que, por sua vez, vai acessar um outro estado de consciência. E nós sabemos que nossa comunicação mesmo, aqui encarnados, por exemplo, quantas vezes nós temos os insights e as intuições? E essa intuição, ela vai ampliando. Existe um livro chamado A Aventura da Consciência, de Sri Aurobindo, ele é um yogi, e ele fala do processo como ele escreve, que é o processo intuitivo, porque nós vamos acessando andares, sendo que certos espíritos, nós podemos comunicar com eles sem que o espírito esteja perto de mim tomando a minha mão.
Rosana, o que você está querendo dizer? A mediunidade intuitiva será a forma mais comum de captação das benéficas influências com o mundo espiritual superior, para aqueles que sinceramente vivenciarem a mensagem do Cristo. Seguir ao Cristo, portanto, é vivenciar sua mensagem na vida íntima, familiar e social. Na medida que nós vencermos essas barreiras, essas camadas emocionais que nos encobrem essa centelha divina, esse estado superior de alma, esse estado superior, ele vai se manifestando e essa sensibilidade vai aguçando. Por isso que Jesus disse, brilhe a vossa luz, porque ela já existe. Esse estado superior de consciência. E quando nós vivemos, deixamos esse estado de consciência superior se manifestar, é quando nós encontramos paz, serenidade, autoconfiança, alegria e amor verdadeiro. Porque vivendo aqui agora, mais materialistas, nós estamos vivendo numa consciência mais rasa, que é a consciência que vocês já ouviram falar, que é o ego. O ego, que é esse estado de consciência do dia a dia, nos coloca com o mundo externo. E ele é importante. Mas olha o que Emmanuel traz para nós. Faça mistério em vossos tempos que busqueis desenvolver todas as vossas energias espirituais, forças ocultas que aguardam o vosso desejo para que desabrochem plenamente. O homem necessita das suas faculdades intuitivas, através de sucessivos exercícios da mente, a qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos, porquanto poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível sem o concurso de quaisquer intermediários. Sem o concurso de quaisquer intermediários. Esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente e o homem terá então nascido para uma vida melhor. Então a evolução, ela significa uma mudança no nosso estado íntimo, no contato conosco, com o sentimento, com uma percepção de consciência cada vez mais elevada. E nós vamos ver ao longo da nossa palestra por quê. Então, quando Emmanuel fala sem o concurso de quaisquer intermediários, isso é importante para nós espíritas, porque os espíritos benevolentes e sábios que estão à nossa frente estão aqui para nos auxiliar. Mas, às vezes, nós largamos tudo na mão dos espíritos. Não, eu vou lá e me entrego na mediunidade. Os espíritos fazem de mim o que quer. Não é assim. Quando eu desenvolvo a minha mediunidade, eu tenho que estar mais consciente do meu estado. A mediunidade evoluída é cada vez mais consciente. Então, eu vou atingindo gradativamente esse estado do superconsciente. Quem nunca ouviu falar no livro No Mundo Maior, na Casa Mental? André Luiz, tentando esmiuçar um pouquinho para nós, na nossa ignorância, ele fala do subconsciente, do consciente e do superconsciente. Alguns anos atrás eu pensava, meu Deus, o que é superconsciente, como que é? E eu fui entender depois que eu li, estudei e venho estudando há 20 anos a obra do professor Pietro Baldi. Então, antes de tecer qualquer crítica, nós precisamos estudar. Então, a intuição mora no superconsciente. Então, sendo assim, olha só como que nas entrelinhas do Evangelho, Jesus falava aos nossos corações para que a gente entendesse que a evolução é esse despertar interior. Não significa, meus amigos, que nós não tenhamos que fazer as atividades que nós fazemos na casa espírita. Não significa que nós não temos que fazer sopa, evangelizar, não significa que a gente não tem que auxiliar. Esse é um movimento dentro do coletivo e que é eminentemente necessário. Mas nós temos que fazer cada vez mais com a consciência do que nós sentimos, como nós estamos fazendo, sensibilizando a nossa alma. Olha essa passagem do Evangelho. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Qual seria a interpretação disso? Vivemos sob o domínio de leis sociais, pois promovem o equilíbrio e a harmonia na convivência cotidiana. Precisamos dessas normas externas até conseguirmos internalizar as leis espirituais, quando então aquelas se tornarão desnecessárias, face à existência de uma lei interna moralmente elevada. Veja só, Jesus está falando que ele não veio destruir nada que os profetas estavam falando e anunciando a sua chegada.
Mas ele dizia, eu vim para cumprir. Por quê? Quando nós temos consciência de quem nós somos no mundo e desenvolvemos essa sensibilidade espiritual, interior, verdadeira, nós temos consciência de cada passo. Nós vivemos num mundo que precisa de lei de trânsito, nós vivemos num mundo que tem aí os códigos, né, civis, criminais, tantas leis para seguir. Nós pagamos multa, tem multa para quem burla a lei. Por quê? O dia que nós tivermos consciência, nós não precisaremos de tantas leis externas para o nosso comportamento. Naturalmente, nós teremos atitudes com a nossa própria consciência. Quantas atitudes nós temos e que nós nos deliberamos a fazer, porque a gente olha para um lado, olha para o outro, fala, ninguém está olhando. Tipo assim, eu estou andando no carro e jogo uma latinha para fora da janela, ou jogo um papel no chão. Então, isso mostra que nós não temos uma lei interna, uma lei sentida e vivenciada ainda. Então, Jesus vivenciou a lei de Deus. Ele era, eu brinco, o cara, porque ele sentia a lei de Deus, por isso que ele dizia assim, eu e o Pai somos um. Porque o estado de consciência crística leva a perceber cada vez mais as dimensões superiores da vida, e nós vamos despertando esse Cristo que está pronto dentro de nós. Então, Jesus vivia a sua natureza divina, ele vivia no eu superior. No dia a dia, nós vivemos uma dualidade, eu superior e eu inferior. O eu inferior, esse eu, que vamos resumir assim para a gente entender melhor, é o nosso ego que é vaidoso, que cria máscaras, que se mostra para o mundo de uma forma, mas que sofre ardentemente de uma insegurança e de se firmar no mundo. Então, Jesus, o que Jesus fazia? Sua personalidade superior exalava amor e equilíbrio. Ele curava e provocava reflexões íntimas naturalmente. Estar em sua presença significava ter que refletir sobre si mesmo. Ele tocava a alma. Por isso que quando ele chamava os apóstolos, quando ele chamou Pedro, Tiago, quando ele foi convidando aqueles homens que já estavam num processo, né, vamos dizer assim, de mudança íntima, atenderam o chamado do Cristo. Por quê? Já estavam manifestando essa consciência superior e divina. Estavam dando um passo. Então, dessa forma, Cristo vem mostrar o que é viver num eu superior e divino. E quando nós exalamos esse eu superior e divino, no fundo da nossa alma, nós amamos de verdade. Nós passamos serenidade, paz, porque o mundo interior, o reino de Deus é esse estado de paz, serenidade, amor, alegria. Qual a norma interna que permitimos vigor em nós? Ou seja, será que essa lei divina amorosa que faz a gente manifestar essa condição de filho de Deus, hoje, como nós somos? Nós somos rígidos? Nós somos exigentes com os outros? Nós somos punitivos? Qual a sua medida? Então, é com essa medida que viveremos, pois atuamos externamente como fazemos internamente. E que nos conduzirá ao sentimento incomparável de satisfação interior. Ou seja, na medida que nós galgamos esse degrau de viver a lei de Deus com consciência, com generosidade, com carinho, buscando realmente ser, nós vamos sentindo uma satisfação íntima. Isso é a comunhão com Deus. Nenhum mentor nos leva para o mundo espiritual. Não coloquemos essa responsabilidade nos ombros de Bezerra, de Eurípides Barçanufo, irmã Sheila. Não! A obra é nossa, a cada um segundo as suas obras. Então, Jesus vivenciou. Ele era um espírito que mostrava o que um espírito, vivendo esse eu superior e divino, é capaz de realizar. Por isso que ele magnetizava as multidões. Por isso que a sua palavra encantava, exalava amor e perfume. Quando a lei interna é moralmente superior à externa, quando eu sou, o meu comportamento é e pronto. O ser humano vive em perfeita harmonia, conseguindo influenciar seu meio social, favorecendo o aperfeiçoamento das normas de convivência coletiva. Ele não só se melhora, como concorre para o progresso social pelo exemplo que vivencia. Então, à medida que o evoluído caminha, ele é e contagia o meio que ele está. E só se vai a Deus pelo coletivo.
Nós não vivemos sem o outro, e o outro não pode viver sem a nossa presença também. Porque nós estamos todos interligados. E quando nós buscamos a duras penas viver essa lei, a nossa consciência começa a acusar. Eu vou me dar o direito de contar uma vivência. Uma vez eu estava no shopping, pedi um lanche, e quando eu sentei, eu olhei e vi que a moça do caixa tinha me dado o troco errado. Aí eu falei, nossa, eu tenho que ir lá falar com ela. Deixei o lanche e fui. Quando eu cheguei para ela, ela disse assim, eu falei, olha, eu queria que você olhasse, você errou o meu troco, você me deu o troco errado. Aí, imediatamente, ela se sentiu irritada, falou assim, jamais. Você não me deu, eu não te dei troco errado. Aqui nós conferimos muito, eu tenho certeza que eu não te dei o troco errado. Eu falei assim, olha, vamos conferir? Eu acho bom você conferir, porque você me deu a mais. Então, quando eu falei para ela que ela tinha me dado a mais o dinheiro, ela se assustou. Eu vi que ela ficou assustada. Falei, não, confere, eu acho que você me deu a mais. Vai faltar no seu caixa. Aí ela olhou, viu, ficou vermelhinha, né? Eu agradeci e saí. Aí eu fiquei pensando, poxa, a nossa companheira, esqueci o nome, Emília me disse, a Rosana tem 37 anos de espiritismo. Como, Emília, que eu podia ficar com um troco que não era meu? A consciência vai acusando. Então, eu não fiz mais do que minha obrigação. Mas eu vi que nós estamos, às vezes, armados, né, com dificuldade. E aquilo ficou marcado para mim. Né? Então, quer dizer, se um reclamar que o troco passou, se dois reclamar que está a mais, isso vira norma de convivência. Mas nós precisamos tomar isso para nós. Isso é buscar viver e sentir esse andar superior da nossa consciência. É a consciência divina que nós tanto almejamos. Ninguém vai a lugar nenhum encontrar Deus. Nós vivemos numa dimensão temporal, mas a alma, para a alma, ela transcende tudo. Encontrar Deus é por essa essência. Essa lei também nos leva à necessária individuação. Presta atenção, individuação, ou seja, ao encontro com si mesmo. A individuação é um processo que se fundamenta no alcançar de certos estados de espírito, que coloca o ser humano na condição de se sentir centrado e em sintonia com princípios éticos superiores. Meus amigos, a evolução é um estado de harmonização que nós temos que buscar conosco, com a nossa psique. Agora mesmo eu falei de um eu superior e o nosso eu inferior que nós habitamos. O nosso inconsciente ele é cheio de figuras, e Jung foi um discípulo de Freud. E para a gente ilustrar um pouco hoje, eu trouxe algumas palavras com relação às estruturas psíquicas nossas e da nossa personalidade. A obra de Joana de Ângeles traz muito essas palavras para nós. O ego, a persona, a sombra e o self. Quem já não ouviu isso? O que é o ego? O ego é essa estrutura da nossa psique que está presente o tempo todo. O ego é vaidoso, o ego é a razão. Ego e razão é a mesma coisa. Então, nós manifestamos o tempo todo pelo ego. O ego é altamente fragilizado. O ego, para ele lidar com o mundo, muitas vezes nós vamos lançar mão de máscaras, porque a gente quer passar uma máscara para os outros, o verniz social, né? A persona. E cada um tem a sua persona. Às vezes, no trabalho, nós temos uma postura, mas nós não podemos viver aquela postura que nós temos no trabalho, por exemplo, dentro do nosso lar, engessada. Mas nós temos que ter consciência disso. O que é o verniz social ou se eu só vivo na máscara? Nós temos a sombra, que são dores, processos reencarnatórios vividos, mágoas que estão no inconsciente, lá no passado, que eu não me lembro, e às vezes é dessa encarnação. Então, a sombra é um conteúdo que às vezes nos incomoda, nós temos incômodos e não sabemos. São conteúdos rejeitados que a gente não quer ver. E o self é o reino de Deus em nós. Esse centro organizador é a nossa totalidade. E pasmem, evolução é considerar essas figuras e esses conteúdos que estão dentro de nós. Eu vou dizer para vocês, nós estamos vivendo um momento de muita dor interior, de muitos processos psíquicos. O Rogério até estava falando aqui agora mesmo, né, Rogério? Os processos de síndrome do pânico, né, o pânico, a ansiedade, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo. E cada vez mais isso está acontecendo, porque o momento propicia isso.
eu sou da época que se dissesse que a gente fosse para um psicólogo, era sinal de que era maluco, né? E hoje isso está se tornando às vezes necessário. Mas quantas pessoas estão necessitadas do equilíbrio, mas ao entrar dentro do consultório, normalmente ela às vezes foge, porque ela foge de si mesma. Porque nenhum psicólogo resolve nada para nós. Ele nos ajuda a caminhar. Ele mostra caminhos para que a gente vá ao encontro de nós mesmos. O que é o processo de individuação? Sou eu procurar a minha harmonia. Às vezes a gente está com um incômodo, um sofrimento no lar, no trabalho. É descobrir por quê. Às vezes a gente é perfeccionista demais, quer mostrar perfeição demais, principalmente o espírita. A gente acha que a gente tem que evoluir rápido. Fiquem tranquilos, não será nessa encarnação ainda. Precisamos de vários processos e ter paciência, bem-aventurados os pobres de espírito. E às vezes a gente começa a ser exigente, detalhista, principalmente com os outros. E quando nós paramos para olhar os nossos conteúdos internos, né? Porque ninguém vai perguntar quantas sopas a gente fez, não. Ninguém vai perguntar quantas vezes eu dei passe, não. Isso tudo tem que refletir no meu mundo íntimo, para que eu manifeste cada vez mais paz, serenidade e essa sensibilidade com o outro, e com a vida e com o bem. Então, a individuação, ela impede que os nossos talentos pessoais sejam sufocados por complexos inconscientes. Quantas vezes eu era muito menina, eu escutava meus pais falar assim, fulano é complexado, né? E nós temos complexos, são nós emocionais. Às vezes tem um complexo de inferioridade, outros de superioridade, trazendo culpas, né, medos. Então, ele nos ajuda a descobrir isso. Desligar-se das influências coletivas e parentais que impedem a manifestação das potencialidades do espírito. Às vezes nós temos crenças, nós temos um campo de energia em nós, né, que nós trazemos dos nossos antepassados, sim. O que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. Mas nós precisamos entender que as tendências paternas e maternas, e Adenauer coloca no seu livro, e o professor Pietro Baldi explica para nós na formação da personalidade humana. Está no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio. A nossa personalidade ela é influenciada psiquicamente também pelos antepassados. Às vezes a gente cria uma crença. Na minha família ninguém deu muito certo financeiramente, ninguém se realizou. E aquilo fica no nosso mundo íntimo e vai determinar o meu comportamento agora. E eu fico lá amarrado. A individuação integra a sombra, ou seja, nós precisamos descobrir essa marca, essas manchas que estão dentro de nós. E a sombra não é só negativa, não, ela guarda um grande potencial de construção. Perceber melhor as nossas diversas máscaras, personas que nós utilizamos para integrar no social. Se nós não tivéssemos máscaras, como eu falei, ninguém suportaria a gente. Basta observar que os de casa, quando a gente chega em casa, tem atrito, porque nós tiramos a máscara do bonzinho, a máscara do educado, né? A máscara da gentileza, e a gente mostra quem é. Por isso que nós temos problemas dentro de casa. Porque a persona, às vezes, fica lá, né? Para lidar com os de fora. Perceber a leveza do mundo e quanto o universo conspira a favor da evolução do espírito e integrar-se aos objetivos da espiritualidade superior. Esses conflitos nossos, eles estão na consciência, quando nós lembramos, ou no inconsciente, oriundos também de eventos de encarnações passadas, né, ou até dessa encarnação. Eu tenho feito um estudo chamado Patchwork, que é um estudo de autodescobrimento, para a gente descobrir essas partes. Muito interessante, muito legal. E é isso que a obra de Joana de Ângeles mais fala. Observa a obra de Joana de Ângeles. É o autodescobrimento, que nós espíritas não podemos, ninguém, nenhum cristão pode menosprezar. Ao alcançar essa individuação, que é um nome, né, que os estudiosos da psique dão, nós vamos conseguir fazer contato com o nosso propósito de vida, saber qual é o nosso objetivo, por que eu vivo, entrar em harmonia com as metas dessa encarnação, descobrir e realizar o nosso talento, as nossas aptidões, e sermos verdadeiros, principalmente conosco mesmos, né? Descobrindo as nossas capacidades e o nosso limite, alcançando o máximo de perfeição possível enquanto encarnado. Olha, uma coisa interessante é que a evolução, o produto final dela é uma reta, mas nós evoluímos em espiral. Espiral. E eu também aprendi na obra do professor Pietro Baldi, tá?
Eu estou aqui fazendo propaganda, não. Mas é verdade. Esses detalhes eu aprendi, que é uma espiral, a gente vai e volta em certos pontos. Então, são várias experiências com o nosso eu. Quando Jesus disse assim, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, nós podemos entender que o reino é uma espécie de voz interior, que sinaliza a cada momento a necessidade de elaborarmos um modo de conciliar a dualidade característica de nossa existência. Seria o desafio entre ter que movimentar entre dois reinos, o mundo externo e o mundo interno, o mundo físico e o mundo espiritual, o concreto e o subjetivo. É viver no mundo sem ser no mundo. Nós vamos ver que a mediunidade intuitiva, essa mediunidade que nós comentamos, que eu falei da aventura da consciência, Siri Aurobindo fala que ele sentava para escrever e automaticamente a escrita surgia no interior da sua consciência. Então, aquele que usa a voz, que ouve essa voz superior, ele não tem clareaudiência, o espírito não fala aqui, ele fala no interior, parece que ele ouve no cérebro, no interior da sua cabeça, da sua alma, e ele transcreve para o papel. Então, isso é alcançar um andar, né? Esse reino superior. Então, será que nós, com o passar do tempo, podemos ouvir mais essa voz interior? Será que nós seremos cada vez mais intuitivos, perceptivos? Porque essa voz é interna. Se conseguíssemos construir nosso reino pessoal interno com a ética superior do Evangelho, simultaneamente iniciaríamos a construção de um reino coletivo. Ninguém vai ao Pai sem considerar o próximo. Nós estamos juntos e misturados. E hoje, o desenvolvimento atual é o desenvolvimento da consciência coletiva. A pandemia veio trazer para nós um compromisso coletivo. Eu tenho visto, às vezes, companheiros que dizem assim, estou cansado, viajei, não. Eu falei, você não tem medo? Não, eu tenho cuidado. Eu ponho máscara, álcool gel e vou embora. Gente, é um comportamento coletivo. Nós precisamos nos resguardar. Não é só para mostrar para os outros, é para cuidar do outro. Eu uso máscara não é para me proteger, não, é para proteger o outro. Eu fico dentro de casa para eu não fazer aglomeração, porque se todo mundo falar, não, tomo cuidado e sai para a rua, todo mundo vai sair para a rua. E às vezes a gente pensa, os espíritos vão proteger. A gente estava até comentando aqui se a gente vai ser privilegiado, né, de não ser contaminado. Não cuida não para ver o que vai acontecer. Porque os espíritos, eu brinco, quando a gente faz culto, por exemplo, eles não estão lá fazendo barreirinha para proteger a casa da gente, não. Barreiras magnéticas. Eles não estão o tempo todo livrando a gente do mal. Nós somos parte de uma consciência coletiva. Se eu não tiver que pegar o vírus, né, se eu não tiver que pegar, mas se eu não tomar cuidado, eu posso pegar. Se eu não tiver que pegar, eu não vou pegar, tomando cuidados, fazendo a minha parte. Mas se eu não fizer a minha parte, eu posso pegar e é suicídio. Porque eu saio para a rua e falo, não, Deus me protege. Os espíritos não vão materializar aqui, subvertendo leis biológicas, não. Então, nós precisamos desenvolver agora na pandemia. É um compromisso coletivo, de cuidado coletivo, de distância coletiva, sem aglomeração. Então, nós não podemos colocar isso na conta. Ter uma visão de mundo adequada à instalação do reino do Cristo na Terra é fazer uma nova leitura da vida. Quando nós temos essa leitura do coletivo, de cuidar de mim, cuidar do outro, isso significa confiar em Deus, que eu estou fazendo certo. Ter consciência de sua própria imortalidade verdadeira, do processo reencarnatório, é saber que Deus nos deu livre-arbítrio para fazer escolhas, é nos libertarmos de culpas e medos e saber o tamanho que nós somos de verdade. Nem super nos dimensionarmos e nem nos diminuirmos. Ou seja, é nos libertarmos daquilo que nos amarra com consciência para buscar a nossa evolução. Não turbe o vosso coração, estou quase terminando. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Isso está em João 14. Então, presta atenção. Estando Deus em qualquer parte do universo, também estará onde? No interior do ser humano. O eu profundo, a nossa individualidade humana, é Deus no nosso interior. É o self. Sua percepção não se dá apenas pelo intelecto, ou tão somente pela fé, mas principalmente pelo sentimento.
Jesus disse assim: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Pode ler tonelada de livro, pode saber tudo, até como é que senta na hora de doutrinar o espírito. Mas se você não doutrina com amor, não faz com buscar o sentir o amor, tem dia que você não está com todo esse amor para doutrinar o desencarnado, não. Um dia, um colega meu falou assim: nossa, quase tive vontade de bater no espírito, no dia que eu estava doutrinando. E fala a verdade, espírito é perfeito? Não é não. É, Emília, não é não. Tem dia que você está cansado, vai para o trabalho, né? É Julimar, né? Julivan, desculpa, Julivan. Então, Julivan, às vezes a gente vai para o trabalho cansado, mas com um compromisso com Jesus. Fala: Jesus, me ajuda que hoje eu estou meio ruinzinho. E a gente está mesmo. Assumir a nossa pequenez, mas assumir a vontade de continuar. Isso é que vale a pena viver, é que vale a pena ser espírito. É aqui dentro que dá a ligação com os espíritos, não é aqui no ambiente, não. Você pode estar em qualquer lugar que a gente está comunicando com Deus, com a espiritualidade superior ou não. Para sentir Deus em você, é necessário que se desenvolvam faculdades emocionais a partir da vivência que nos coloca nessas provas. Nós vivemos no mundo para trabalhar esse emocional, esse sentir. Nós precisamos fazer uma doação desinteressada, o amor ao próximo, a caridade, o carinho, a amorosidade com as pessoas. Nós vamos treinando esse sentimento de dar. Por isso que casa espírita não pode passar um perto, né, Rogério? Que a gente está falando assim: vocês não querem vir estudar com a gente? Não, trabalhar com a gente? Não. Porque a gente quer despertar no outro também essa consciência. Nós precisamos, sim, desse movimento. Então, durante as encarnações, a gente vai alicerçando aspectos negativos, aversivos, e a gente vai deixando para lá. E isso faz com que a gente desencarne cheio de problemas. Ao afirmar: não se turbe o vosso coração, Jesus queria dizer: não se aflija, não crie culpas e pesares. Tem muitas possibilidades ainda pela frente. Caminha, caminha. Né? A gente pede perdão e continua, e tenta de novo. O Cristo colocou que iria preparar o lugar onde ele também iria. Ele falou assim: eu vou lhes preparar um lugar, não é? Esse lugar é esse estado de consciência feliz e harmonizado do espírito consigo mesmo, com o outro, com a vida, com a natureza e com Deus. Então, Cristo quer tocar o nosso coração. Mas, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, nascer de novo é trazer esses conflitos, assumir a nossa pequenez. O Patchwork tem me ensinado que a gente é 50-50. Às vezes a mãe quer ser perfeita, a intenção dela é boa, mas às vezes ela erra. E ela não pode se culpar: eu errei com meu filho. Você errou mesmo? É toda a verdade? Você não foi uma boa mãe ao longo de toda a sua vida? Isso é toda a verdade sobre você? Às vezes não é, o pai também. A gente erra querendo acertar. Então, às vezes, a gente cobra da gente ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo. Eu estou dando um exemplo. Então, aceitar, né? Aceitar as nossas dificuldades. Então, é aliviar-se psicologicamente para que a gente comece a ser verdadeiro conosco e assim as pessoas ao nosso redor. Isso reverbera, traz paz dentro de casa. É a transformação que nós precisamos fazer. E Jesus disse assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando ele diz assim, toma o teu leito, porque ele podia falar assim, levanta e anda. Ele falou, toma o teu leito. Ele quis transferir para nós a nossa parcela de responsabilidade. A busca da nossa firmeza, do nosso caminhar. Ninguém evolui pelo outro, porque o outro me ajudou a evoluir. Mas é com o outro, né? E o que impede a cura dos nossos problemas? São as resistências. Eu acabei de falar, quantas pessoas estão morrendo com problemas psíquicos, mas tem tanta resistência, né? Às vezes a gente vê, eu vivo isso, que eu tenho familiares que são psicólogos, fala assim, a hora que a gente começa a conversar às vezes com o paciente, toca na ferida dele, ele some, ele não quer voltar mais, porque dói. Mas para sarar tem que mexer, né? Na realidade, o Cristo fez um convite para que esse ajudado tomasse o leito e vencesse essas resistências. O Cristo nos convida à esperança em nós mesmos a partir do estado de espírito que nos predispõe a viver confiantes na certeza de que um mundo interior em paz produz uma sociedade em harmonia. E nós reclamamos do mundo e nós reclamamos das pessoas, mas nós somos o mundo e o mundo somos nós. O caso Francisco de Assis. O cristão não muda por ser cristão, mas por compreender um sentido e um objetivo de vida. Por que Francisco encantou o mundo? Eu sempre falo dele. Quando ele tinha 19 anos, ele não sabia nem o que ele queria. Ele foi para a guerra, ele queria ser soldado.
E depois Francisco ouve uma voz interior, Francisco, né? Reconstrói a minha igreja. E ele foi reconstruir a igrejinha de São Damião, foi reconstruindo a igreja. Mas aquela voz estava transcendendo. Reconstrói o seu templo, Francisco. E ele tomou aquilo como objetivo de vida. Foi o objetivo de vida de Francisco de Assis, que tem uma vida linda. E assim Francisco encontrou todos à sua frente e chamava de irmão. Irmão Sol, Irmã Lua, as flores, porque ele vivia e respirava no eu superior e no eu divino. Então vamos pedir à Virgem Maria, né? Eu vou cantar uma musiquinha rápida, você vai dar o passe? Vamos dar o passe? Vai? Eu vou cantar uma musiquinha para a gente harmonizar, tá? A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre, cobre as feridas e as alivia. As mãos de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria, sobre mim estendidas, é santa bênção, é a proteção para a minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. Que Maria nos abençoe a todos. Que assim seja.